Fala, meu povo, vamos lá então para mais um episódio do All In Podcast. Hoje a gente tem mais uma dupla inédita aqui, digamos. Thaisa Fogali, a maior gestora de tráfego e analista em marketing já produzida por Palmeiras das Missões. Olá, pessoal. Tawana Lira, a maior assessora de imprensa que Carazinho já produziu também. E aí, gente? Gente, o papo então hoje é sobre carreira e graduação. É engraçado até eu falar sobre graduação, parece ironia, mas o papo hoje é sobre carreira e graduação e principalmente sobre estar fora do tradicional, sair do mainstream ali para onde geralmente a caixinha que nos colocam. Então eu vou pedir para as gurias, quem de vocês duas quiser começar, contando pra galera sobre qual é a graduação, qual que é o caminho natural que tende aí, e depois a gente vai desenrolando isso para mostrar como vocês chegaram até o ID e quais esses papéis que vocês desempenham hoje e tudo mais. Ótimo, posso começar. Então, vamos. Então, eu sou publicitária, né? Formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Passo Fundo, a UPF. E antes mesmo, eu já tinha feito arquitetura e urbanismo na IRED. Gosto disso. Super me identifico. Então, mas, né, no meio do caminho a gente não se identifica muito com a faculdade e troca de curso. Então, em 2012, iniciei Publicidade e Propaganda na UPF, me formei. E dentro da faculdade vi 1001 possibilidades, que é o curso, né, que de comunicação nos possibilita. Mas, geralmente, é o quê? Caminho agência. Ou trabalhar numa grande empresa como um marketing dessa empresa, mas é algo meio que surreal, assim, pra nossa realidade, né? Sim. Não que não possa ser alcançável. Sim. Mas, né? Claro. Demanda muito mais esforço. Total. O sonho de todo publicitário é se formar, é trabalhar numa grande agência em São Paulo. E isso acontece muito raramente. No caminhar, é muito comum a gente sair da faculdade e trabalhar em agências aqui em Passo Fundo e se deparar com uma realidade totalmente diferente do que a gente tanto aprende na faculdade quanto a gente vê, né, nos grandes centros. Famoso mundo real, né? Exatamente. Sai, vai e cai no mundo real e daí... Cai a ficha. Tal! Vamos ver então. Conta aí pra nós. Então, eu faço jornalismo na UPF também. E é muito sinistro isso, porque parece que tem caminhos que tu tem que seguir e é só aquilo que é existe, a caixinha, né? Que te coloca, tipo, toda vez que a gente fala, assim, que acaba comentando que faz determinada faculdade, vem, obviamente, na cabeça das pessoas... ideias do que aquela faculdade transmita ou do que a maioria faz. E o jornalismo, ele é muito enquadrado nisso, né? Tu fala que tu faz jornalismo, as pessoas pensam, nossa, vai estar na bancada do Jornal Nacional um dia, né? Tipo, é esse nível. Então, ou é rádio ou é TV. É as únicas coisas que surgem, assim. E TV é muito mais forte, porque é uma coisa que faz parte, né? Sim. Da realidade do brasileiro. E é o que eles veem, né? Normalmente todos os dias. Tipo, a maioria da população assiste o Bonner todos os dias. Então, pra eles, jornalismo é exatamente isso. E é sinistro porque, às vezes, o próprio estudante, quando entra, não tem noção disso. Quando eu entrei, por exemplo, eu não tinha noção de que tinha tanta coisa, né? Então, hoje eu faço algo diferente do convencional. Não trabalho nem em TV, nem em rádio. E também não pretendo, não é uma coisa que eu gostaria de fazer. Tipo, se surgir oportunidade, um dia super faria. Mas não é algo que me sobe a cabeça, assim, sabe? Eu ia pedir, tu já levantou uma bola, eu ia pedir exatamente isso. Quando tu falou, é uma parada que a gente chega lá e não tem essa dimensão. Pedir pra vocês duas falarem sobre isso, sobre essa mentalidade da galera que tá lá dentro, se a maioria da galera tá restrito àquilo que geralmente é posto, ou se ali dentro tem essa parada de que, agora não sei, talvez tenha mais, mas, por exemplo, a Thay começou em 2012, acredito que essa pegada das startups e tal nem era uma parada ainda tão... E até o digital. O digital, exatamente, o digital era desenvolvido dessa forma, né? Era maturo desse jeito. Então, eu acredito que a galera, mesmo ali, tenha, né, essa parada de que tá todo mundo dentro desse quadradinho, dentro dessa como caixinha. se fosse uma bolha, sabe? O curso de publicidade, ele te dá muitas possibilidades para trabalhar em vários setores de uma agência, por exemplo. Da criação, do atendimento, da copy... De diversas formas tu consegue. Até mesmo fora da publicidade, como produção.
em grandes revistas. Já conheço muitas publicitárias que foram parar em revistas para trabalhar com produção de Sim. imagem e tudo mais. E às vezes, mas a gente tá muito condicionado na faculdade a isso, sabe? A ir pra agência. Uhum. É trabalhado dessa forma lá dentro. Sim. Infelizmente, a gente não é trabalhado no mercado como um todo, sabe? Como preparados para encarar o mercado, para ser um publicitário, não um publicitário de agência, mas um publicitário de mercado de empresa, Sim. da rua. Sim, aí só Sabe? de tu trocar ali, não de agência, de mercado, já faz toda a diferença. né? Total. Toda a E diferença. isso a gente não aprende na faculdade, né? Isso a gente aprende fora. A gente aprende, sei lá, pós-graduação, estudando de outras formas, mas sozinho sempre, sabe? Sim. A busca pelo conhecimento mesmo. Tu tem Sim. que estar muito disposto a isso, sabe? E tu tem que ter muito a cara a tapa. Skill Não the é... game total. Total. Tal. E no jornalismo, a galera tem essa visão de que tem mundo além do jornal, do rádio, da TV? Então, é sinistro, porque a maioria das pessoas segue pro impresso aqui, né? Como não é uma coisa que é forte, aqui a maioria das pessoas segue para impresso. Mas é um pouco mais diferente. Quando eu entrei no jornalismo, eu tinha um pouco de medo de que fosse aquela coisa, de que os alunos em si, os colegas em si, professores, enfim, fosse aquela coisa muito fechada, sabe? Era o meu maior medo, assim, tipo, de chegar e ser uma galera totalmente séria, assim, uma galera... E na real que não. Assim, tipo, é um pessoal bem legal, assim, que tá vindo com essa nova Sim. vibe porque a gente tá vivendo o digital, né? Que nem a Thaís, a Thaís não pegou o digital. A gente tá 100% no digital. Então, às vezes, eu acho que é muito também da instituição se adequar a isso. Claro. Né? Se os teus alunos estão vindo numa pegada digital, talvez substituir alguma matéria que já não é mais tão utilizada pra algo nesse sentido, sabe? Acho que falta um pouco disso. Na questão da educação mesmo, assim, que nem a Thay falou, a gente é muito condicionado a ser aquilo e só. Né? O que às vezes não compensa, porque hoje em dia ninguém mais quer trabalhar em TV. Não. E não é só em TV. Faz sentido total. Eu digo pelo meu curso, ninguém mais quer ser aquele publicitário fora da casinha que vai criar coisas mirabolantes. Não. O meu curso de publicidade, por exemplo, me possibilita hoje ter uma visão de mercado muito foda em qualquer área que eu for trabalhar. Em qualquer área, em questão de comportamento, em questão de atendimento, em questão de entender o público, em questão de entender visual, várias coisas, sabe? Claro. Então, isso é muito legal da faculdade. Mas... Essa parada de ter essa visão mais, como é que eu posso dizer, holística dentro do negócio, ela é determinante, eu diria, para fazer a diferença no profissional, seja o segmento que ele tá, o setor que ele vai trabalhar. Eu lembro que na viagem para São Paulo, quando a gente gravou o episódio com o Maurício, a Sá, de novo, a Sá atrás das câmeras, a gente trocou essa ideia tomando café da manhã lá no hotel e a gente tava falando sobre isso. Principalmente essa bola que tu levantou do mundo fora do mainstream ali, do jornalismo e tal. E, cara, é impressionante, assim, como a galera... E aí eu não tô falando só do jornalismo, eu tô falando de qualquer curso, qualquer não, mas a grande maioria. Tem umas que já se ligaram nisso, que o mundo mudou. E estão preparando a galera para um mundo mais atual, digamos assim. Mas a grande maioria, cara, prepara o cara para um mundo que não existe mais. Então, por exemplo, olhando para o curso de jornalismo, se eu fosse estudar jornalismo hoje, o que eu ia querer aprender? Cara, gostaria de aprender pra caralho tudo que tiver de conceito, o conceito não cai, é a mesma coisa, vai mudar onde tu vai empregar e tudo mais, mas gostaria muito de aprender sobre o marketing digital, gostaria de aprender sobre essa criação de conteúdo digital, onde eu posso ser, entre aspas, a minha própria emissora. Eu posso ser eu posso ser tudo. É só eu ter um celular, ter uma página no Instagram e eu sou o meu canal. Não preciso ter uma instituição, não preciso... E outra parada que eu acho que eu vejo isso no mundo real, assim, que falta muito, e aí é um meu ponto de vista especificamente sobre o jornalismo, principalmente, de que, cara, a galera deveria ter contato com vários assuntos. Tipo, tu deveria ter cadeiras específicas sobre determinados assuntos. Tipo, porque, vamos lá, quando tu sai ali, que tu cai no mundo real, dependendo do emprego que tu pega, que nem tu falou, a galera vai pro impresso.
Beleza. Aí tu cai ali, a vaga que tem é de estágio pra colunista na coluna que fala sobre economia. E tu nunca nem ouviu falar de nada de economia ali dentro. Tu nunca não sabe uma referência, não sabe nada. Tipo, como é que tu vai... Até tu conseguir... tu vai ter que acelerar muito essa curva de aprendizado até que tu consiga começar a ter contato com aquele tema e... Porque tipo, eu dei um exemplo economia, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser política, poderia ser esporte, Óbvio, vai muito do gosto de cada um. Mas eu acho que falta esse primeiro contato, talvez, até pra te sentir daqui a pouco, tipo, caralho, que massa. Nunca passou pela minha cabeça que ter esse contato com política ia me despertar esse interesse em uma parada que eu gosto de escrever. E aí tu começar a aprofundar e tu já sai, entre aspas, mais direcionado a uma parada que tu curte. Tu não cai de paraquedas e tem que aprender. Então, cara, eu acho isso foda. E a publicidade, mesma coisa, que nem tu falou. Lá atrás não tinha o digital. Mas mesmo assim, se tu for ver hoje, ainda assim a galera sai muito com essa cabeça do tradicional. E é difícil que vá pra esse lado, entre aspas, digital, assim, que nem tu, por exemplo, que virou gestora de tráfego, manja de vários setores ali, de copy, disso, daquilo. Cara, tu se adequou muito ao mercado e não àquela caixinha que te colocam, né? Exatamente. E eu vejo muito dessa questão também, tu comentou do jornalismo, acho que é uma falha das faculdades de comunicação, né? Que não nos prepara. Faz sentido. Não é só do jornalismo, Uhum. da publicidade, é do setor comunicação, que não tem isso, sabe? Faz sentido. Não total. sei como que é o curso de relações públicas em outras instituições, mas essa pegada de segmentar por setor, sabe? Não Sim. existe isso. Eu lembro que eu tive 2 cadeiras muito específicas, que era publicidade, marketing político, desculpa. Olha aí. Isso, que era bem voltado para marketing político, porque existe esse setor sim. dentro, né? Sim, tem os super marqueteiros de política. E nos prepara para isso, Sim. né? Para se a gente quiser seguir carreira, a gente já tem uma noção. Sim. Mas a gente sente muito a falta, né? De outros setores, porque na publicidade, Sandro, olha só, eu acho que nesses meus... sei lá quantos anos de formado. Não precisa. Vamos deixar em off essa informação. Eu já tive contato com vários tipos de empresas, dos mais variados tipos, assim, de setores. Incrível isso. Sim. Isso é uma oportunidade muito grande, sabe? De aprender total. um pouquinho sobre cada setor. Mas a gente não tem a base pra isso, sabe? Sim, isso é aquilo que eu falei, tu dificulta. cai de paraquedas no negócio. Exato. E daí Aí a gente tem que, o esforço inicial pra aprender, assim, faz sentido que eu falei de jornalismo? Eu falei uma puta bobagem. Não, faz sentido sim. Faz sentido porque são matérias que tu tem... é que depende muito da universidade, da faculdade que tu vai fazer. Mas normalmente são matérias, assim, que tu escolhe fazer e que a maioria da turma escolhe fazer. Tipo, se 10 da turma querem fazer esporte, cai uma cadeira de esporte num sábado, entendeu? Daí tu pode fazer. Mas é normalmente o que a maioria quer. Então acaba que o que fica Cara, isso daí é uma coisa pra trás, Sim. tipo, tu não tem, né, a dinâmica de escolher. É bem isso, tu tem que procurar o extra. Exatamente. É o pra fora. Então é meio, né, complicado, assim, porque não tira da pessoa aquela coisa de... Por exemplo, quando eu entrei, eu jamais imaginei estar trabalhando onde eu tô trabalhando hoje. Tipo, eu jamais imaginei que fazer o curso, né, ia me proporcionar estar no lugar que eu tô hoje. Entendeu? Jamais, assim, não caía pra mim. E era até uma coisa que pesava muito, porque eu entrei e eu pensei, putz, né... E agora? E agora? Vou ficar aqui pra sempre, porque... Já era? Entendo. Não tem, eu Sim. não quero rádio, não quero TV... Vou fazer o quê, né? Sim. E aí eu consegui um estágio na assessoria de imprensa. Foi assim, tipo, no meu primeiro semestre, eu tava encerrando o primeiro semestre, consegui um estágio. E aí eu pensei, cara, isso é muito legal, porque tem contato com as outras pessoas, tu faz algo que é diferente. Tipo, abre um mundo, assim, extra pra ti, entendeu? Tipo, eu fiquei, poxa, legal isso. Se tem isso, deve ter mais coisas. Claro. Entendeu? Mas aí tu já tem um contato, entre aspas, com o mundo real ali Claro, no começo, né? total. Cara, isso aí... Imagina quem não tem, né? Exatamente. Porque, tipo, ou quem Tá tem totalmente direto escuro. com o formal. Entendeu? Daí, tipo, acaba que... Aí o cara... Porque, olha, pensa, quem que não quer trabalhar na RBS? Sim. Tipo, é um puta nome pro teu currículo. Sim, Óbvio sim. que tu vai querer trabalhar na RBS. Peso absurdo. Independente do que tu tenha que fazer lá dentro.
Entendeu? Tu Só vai depois querer. botar no currículo ali, não. Eu trabalhei lá. É, Exatamente. O que tu Então, fazia? às vezes. Então, Então, trabalhei. Tem aí 2 anos. Não, é bem isso. Tipo, não tem muito, sabe? Sim. Então, se tu entra no tradicional, dificilmente tu sai do tradicional. Porque o tradicional ainda tem muito nome. Então, se tu é uma pessoa que tu valoriza muito isso... e não só, Sabe? só a pessoa, eu acho que também o mercado Total. ainda. O mercado, eu digo, nós como região, Sim. sabe? Interior, assim. Interior, exatamente. Como interior, a gente ainda valoriza muito o nome das empresas. Uhum. E o cargo, Uhum. sabe? Cara, e isso é uma parada muito, muito regional mesmo, assim. E eu deixaria até mais abrangente. Tipo, a gente falou isso no episódio ali, uma parte com o Ismael, de que aqui, principalmente na região sul, isso pesa muito. Título de Total. graduação, cargo, nome da empresa. Cara, dificilmente a pessoa olha para as tuas habilidades, primeira coisa é tudo isso. Às Onde vezes tu trabalhou, pode ser, onde... às vezes tipo tu pode ser horrível no que tu faz. Mas se tu tiver, entre aspas, ali um currículo que engana, cara, tu tá dentro. Tu tem muito mais possibilidade do que... mesmo tu tendo mais potencial, tu fica atrás de quem tem um currículo que, entre aspas, engana. E, isso é uma merda, né? Por isso que a gente rema tanto pra conseguir ir quebrando essas crenças, né? Por exemplo, de vocês estarem dentro de uma startup hoje. Total. Exato. Jornalistas dentro de uma startup. Nunca Publicitários. Por exemplo, ela tá aí liderando um time de marketing com N coisas, com gestor de tráfego, com analista de dados. Então, cara, são coisas... tu fazendo esse papel agora da nossa assessoria de imprensa, de uma startup, saindo totalmente do tradicional. Essa parada das redes sociais, a interação é muito diferente. O informal tá muito mais presente do que o formal do mundo tradicional. Então, cara, são mundos completamente diferentes. Mas que tu só tem acesso saindo fora dessa bolha. E às vezes tu precisa do que nem tu falou, tu precisa do formal pra te conseguir entrar nesse outro mundo. Né? Porque se tu chega numa empresa, por exemplo, sem nenhuma experiência, dificilmente a empresa vai querer te contratar. Sim. Né? Então tu precisa criar essa experiência, e que nem tu falou, tu tem que criar essa experiência, infelizmente, num nome que seja forte aqui, né? Tipo, no dia que a gente fez a inauguração do escritório, o Leozinho, o Leão da TI, falou algo assim que ficou muito pra mim na apresentação dele. Ele disse: poxa, eu agradeço muito ao Aidia porque ninguém queria me contratar. E porque eu não tinha nada no meu currículo. E vocês quiseram. E hoje ele é tipo... O leão da TI, ele né? é o leão da TI. Não é à toa. Sabe? Tipo, Sim. ele tem um projeto muito grande. Sim. Dentro, Eu lembro dessa né? fala Então... do Léo foi foda porque, ali eu quase chorei. Não precisa muito, né? Ele chorou depois, 5 minutos depois ele chorou. Ali não precisa muito, Então... foi por detalhes. Mas é foda, meu. Tipo, se a gente fosse olhar só pra currículo, não teria contratado. Da mesma forma que não teria contratado vocês. Tipo, tu, a Sá. Total. E muitas vezes, cara, Sandro... olha o tanto de entrega, tipo, o tanto de talento que às vezes tu perde por se restringir a olhar só pra currículo. Às vezes as empresas, elas não dão nem a oportunidade de conversar com essas pessoas só por ver no papel, sabe? O papel Sim. pra elas é mais importante do que uma conversa. Do que o resto. Sim. Do que entender o que essa pessoa tá disposta a fazer pela empresa. Sim. Cara, é bizarro, assim, porque uma parada que eu acho engraçado sempre é que a galera mete assim, como é que é? Requisitos, experiência. Cara, ninguém dá oportunidade pra quem não tem, pro cara começar, e daí a galera quer experiência e ninguém contrata. Ninguém quer ser o primeiro a contratar. Então, da onde que se tu pegar o volume de profissionais que se formam em N áreas e o volume de empresas que empregam, que dão essa primeira oportunidade, cara, é um funil que a conta não fecha nunca. Exato. Tem um universo de galera saindo pra ter esse primeiro contato e tem um mundo paralelo de empresas que dão uma oportunidade pra essa pessoa ter o primeiro contato. E a maioria, daí proporcionalmente inverso, então um universo de empresas que pede. Exigimos experiência. E, cara... Resumindo... Né? Da onde que tu vai tirar? Da onde que tu tira a experiência? Se ninguém te abre a porta. E é bem interessante porque isso também faz com que a pessoa, né, o profissional, vá buscar outras áreas.
Claro, exatamente. Claro, com certeza. É uma coisa Isso é uma que... abertura. Sim. E que às vezes é uma porta que se fecha e uma janela que se abre, né? Uhum. Aquele ditado. Porque às vezes ele se encontra em outra área que ele pensou, poxa, nunca tinha pensado nisso antes. Exatamente. É bem Tô- E Total. ele tem total habilidade pra aquilo. Sim. Porque eu acho que a faculdade também nos condiciona muito a desenvolver habilidades que muitas vezes a gente não tá preparado naquele momento. Uhum. Faz sentido total. Primeiro, pra mim, o primeiro ponto é já ter que escolher muito cedo, né? Nossa, A Então, gente não tem cara, maturidade nenhuma. Isso é com foda. 16, Tipo, que nem tu. 17 anos. Por que eu brinquei Terrível, no começo, terrível. quando a Thay pegou e falou: arquitetura e depois fui pra publicidade. Terrível. Cara, eu tava na biologia. Não, é mais massa ainda. Eu passei em fisioterapia em 2, passei na Unijuí, passei na UPF. Comecei a biologia em Balmeira e depois vim fazer a engenharia de produção em Passo Fundo. Então, cara. Pergunta se terminou. Nenhuma das três. É que eu ia falar, porra, fiz, eu nem Fiz, tu não comecei. começou, Eu nem é. comecei. Mas, então agora, se tu pega, e se eu vou, agora, beleza, voltei pro mercado de trabalho. Quero trabalhar como CLT ali de novo, não quero empreender mais. Cara, se a empresa for olhar pra currículo, Tá lascado. eu vou botar o quê? Tipo, graduação. lascado, tá Graduação lascado. aqui, biologia. O cara vai olhar. Vai fazer biologia. stand-up, né? Aí, engenharia de produção. Tipo, mas meio indeciso, levemente indeciso aqui no que é. Aí, tipo, hoje eu tô à frente do time de marketing. E, cara, daí o cara vai olhar, Uma pessoa que biologia. não tem constância. Biologia, que foi pra produção, que agora empreendeu numa edtech, uma empresa de educação, e tá vendo um time de marketing. Tem? Esse é Impossível. indeciso. E tu acha que a percepção da grande maioria das pessoas é ver como pessoa indecisa? Pra mim, a minha percepção é diferente. É uma pessoa com diversas habilidades. Claro. Meu, total. Vocês já leram um livro do David Epstein, aquele Por que Generalistas Prosperam no Mundo de Não Especialistas. cheguei a ler. Cara, esse livro é muito foda, porque ele fala exatamente disso. Às vezes, tu brigar... É meio que contraditório com aquilo que com o papo ali com o Maurício. Ele tem uma opinião meio contrária. O Maurício, no papo ali conosco, ele falou cara, larga tudo que tu é nota 2, 3, que tu vai brigar a vida inteira pra virar no máximo 5, 6, e vai pra aquelas que tu é muito foda e tenta virar 9, 10. Ou pra aquela que tu é muito foda e vira 9, 10 e o resto delega. O David Epstein, ele tem uma visão diferente. Ele acredita que a partir do momento que tu é, por exemplo, 8 em 2 ou 3, tu já é melhor que o cara que é 10 em uma. Por que isso? E aí a pegada do título, né? Porque generalistas prosperam no mundo de especialistas. Um exemplo que ele dá, ele abre o livro falando sobre... Ele faz um comparativo entre o Tiger Woods, que é um dos maiores jogadores de golfe, né? Da história, ou o maior, acho que da história, e o Federer, no tênis. Qual é a grande diferença dos dois? O Tiger Woods ganhou o primeiro taco de golfe do pai dele com 2 anos de idade. Com 5 ele já era campeão nacional nas categorias, jogando com galera muito mais velha. Então ele sempre foi um fenômeno do esporte, desde sempre. Full especialista. Porque desde pequeno o pai dele introduziu ele naquele mundo e, cara, ele virou o pica das galáxias daquilo ali. Já o Federer, a mãe dele era instrutora de tênis, nunca forçou ele a levar ele pro tênis e deixou ele escolher o esporte. Eles viram, os pais dele sentiram que ele tinha potencial pra ser um esportista, um puto esportista. Mas falaram assim, cara, não precisa ser no tênis. Vai no que tu quiser. Escolhe. E ele fez tudo, velho. Aí ele ficou, tipo, tanto tempo jogando basquete, tanto tempo jogando futebol, tanto tempo jogando vôlei, tanto tempo jogando não sei o quê. Tênis de mesa. Foi indo. Até que com 14, 15 anos, 14, acho que foi, ele decidiu, não, agora é tênis. Tipo, ele teve todas essas experiências e decidiu. Ele entrou super tarde, né? Os atletas que geralmente viram os melhores ali, os caras começam muito antes. Ele começou tarde. Mas ter esse contato com todos esses esportes deu pra ele habilidades que os outros não têm. De quem jogou tênis só a vida inteira não tem. Então, por exemplo, sei lá, a dinâmica do basquete, o condicionamento físico, de ir, voltar, pular, isso, aquilo, cara...
condicionou ele tão bem quanto a do tênis. Sei lá, diversas habilidades que ele desenvolveu, que eram pontos-chave dentro de outros esportes, ele fez como se fosse um compilado e virou o diferentão dentro daquilo que os outros são especialistas. Então, ele fala muito sobre isso, de que talvez tu ter uma habilidade, a tua principal, digamos, a tua como publicitária é criar copy. E a tua como assessora de imprensa é escrever uns release muito foda. Se tu aprende mais uma ou duas coisas que te tornam diferente, por exemplo, tu quer ver um exemplo super prático? Copy. Tu trabalha hoje numa startup. Se tu começa a manjar de número, de estatística, tu já vira uma publicitária que escreve super bem e que manja de número. Então, teu valor de mercado da startup já te olha, caralho, menina escreve bem. Manja de publicidade e ainda manja de número, quero. No teu caso, por exemplo, tem essa habilidade de escrever uns release muito foda. Se tu junta ali mais uma, duas habilidades, um conhecimento específico numa área, por exemplo, agora, trabalhando conosco, EdTech, tu manja, domina todos os, como é que eu posso dizer, as nuances desse segmento de educação. Tem esse contato mais próximo com escolas de ensino médio, de universidades, isso e aquilo, cara, isso daí já te capacita super para ser uma assessora de imprensa de empresas de educação. E aí, seja do porte que for. Porque daí tu já fez todo esse corre de uma startup, com a dinâmica de uma startup, tem mais a velocidade que as coisas acontecem. Então, sou um profissional que tem minha habilidade foda, minha principal habilidade, aprendi uma outra complementar, num ambiente ainda de tomada de decisão rápida e velocidade acelerada. Então, cara, isso te torna um profissional que tende a funcionar melhor sob pressão, que tá totalmente capacitado para trabalhar tanto numa empresa lenta, então estamos falando de uma corporação grande, quanto uma startup, tu vira muito mais abrangente, te abre mais portas. Então, eu achei muito foda essa bola que ele levantou, assim, porque pra mim fez total sentido. Até porque eu me enxergo muito mais nesse do que ser 10 em algo. E outra coisa que nos possibilita muito é a capacidade de adaptação. Que hoje eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, sabe, Sandro? Muitas pessoas, muitos profissionais ainda têm dificuldade de sair do tradicional e ir pro digital. Sim. Sabe? E isso é básico agora no mundo. Mas tem muitas coisas acontecendo muito acelerado. E que as pessoas sofrem por isso. E outros profissionais não, que tipo, seguem. Claro. Sabe? Tipo, trabalhando na UIDEA, que a gente, né, o nosso curto prazo é 3 meses e olha lá. Olha lá. E a gente muda muito, muito e muito rápido, com muita frequência. E às vezes é tipo pro 8,80 literalmente. Então essa capacidade de mudança e de adaptação, ela é fundamental pros profissionais que estão lá dentro. E tu tem que ter esse perfil. Por isso, se tu não tiver esse perfil, tu vai sofrer. Sim. Tu vai sofrer como pessoa e como profissional. Total. E isso é algo que a gente vive dia a dia. Então, assim... E que a gente vem muito condicionado, né? A gente vem muito condicionado pela universidade, e até mesmo, não só pela universidade, pela consciência coletiva, sabe? Eu ia falar exatamente. Família, amigos, tudo. Cara, todo mundo. Exatamente. A seguir, sabe, ali, ó, a formiguinha. E aí tu não se adapta àquilo. Eu não quero isso pra mim. Sim. Tu olha assim, tipo, espera, não. Sim, não pra mim não faz sentido. Exato. Pra mim não faz cara, sentido. Cara, esse ponto aí o externo é muito mais foda. A galera te olha, tipo, agora, se tu chegar... Eu garanto, se chegar num rolê com a tua galera, tem outra mina que trabalha com jornalismo e ela tá na RBS. E tu tá numa startup. Sou nada, Mas eu sabia disso porque eu fui assessora estagiária da assessoria de imprensa da UPF por 2 anos. Quando eu chegava nos lugares, eu falava, trabalho na assessoria de imprensa da... Meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Assim, ó, sim. Era uma coisa que, sabe... Agora tu fala, eu trabalho numa startup, as pessoas ficam... Tadinha! Não deu certo. Tá passando fome! Não deu certo. Não, mas é muito sinistro isso, porque quando eu falei pra minha mãe, porque a minha mãe não tem mais tanto esse conhecimento do digital, né? Tipo, ela é mais retraída nesse sentido. Quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, a primeira coisa que ela me olhou e falou foi, mas filha, nós estamos no interior
isso vai te dar dinheiro? Tipo, porque é uma Sim. linha que tu tem que seguir, tu tem que ir pra Claro. TV, daí da TV tu tem que, né, passar Sim. por tal coisa, enfim. E é uma coisa que não existe mais. Não. Né, tipo, tu não precisa... E é muito sinistro, porque tu passa a não dar mais valor tanto pro dinheiro, né? Eu ia Tipo, chegar nesse ponto. todas as outras experiências acabam que valem muito mais do que tu tá Uhum. ganhando, tipo, sei lá, 5 mil numa empresa, sendo que na outra tu ganha 3 mil, mas tu tem muito mais. Sim. Entendeu? Tipo, tu tem questão da liberdade. Tu aprende mais, tu de tem mais tá- liberdade. Tu tá num ambiente muito mais leve. Tipo, É. tu tem uma coisa, assim, que vai contigo pra onde tu for, assim, sabe? Uhum. Então acaba que o dinheiro, depois, É secundário, é né? secundário. Não, levantaram uma vira super bola. consequência total. Vamos pra esse lado. O quanto é determinante hoje tu escolher um emprego ou alguma... trocar de empresa ou aceitar um emprego por causa só de grana? Tipo, qual é o ponto de vista que vocês têm a respeito disso? Então, as pessoas que trabalham só pela grana, eu acho que a gente precisa primeiro identificar a perspectiva delas, sabe? Qual é a intenção delas e por quanto tempo elas pretendem fazer isso. Perfeito. Eu acho que algumas pessoas, elas estão dispostas a trabalhar pela grana em alguns momentos que elas precisam muito de dinheiro para algo rápido, por exemplo. E outras, quando pensam a longo prazo, já dão um passo para trás e pensam, será que isso vale a pena mesmo? Porque a gente sabe que em determinados casos, determinadas empresas, trabalhar só pela grana vai te custar saúde e saúde mental. Uhum. E isso a gente vem falando muito, né? É um assunto que tá muito presente no nosso dia a dia, que não tem preço. Sim. A gente sabe, eu acho que quem sofre de ansiedade, depressão, conhece alguém, um amigo, familiar, enfim, sabe que não vale a pena, sabe? Todo esse esforço só pela grana. Porque o trabalho, o teu trabalho, ele consome mais... Total. Assim, ó, de 8 horas da tua vida. Não Exato. é aquelas 8 horas que tu tá Exatamente. ali, sabe? Sim. Cara, tu tem que estar disposto e disponível o tempo todo, a tua cabeça pensando o tempo todo no teu trabalho. A gente não consegue desligar, assim, da noite pro dia. Ou um botãozinho, não, agora eu não vou pensar em trabalho. Não é bem assim que funciona. Então, tu tem que fazer algo que tu goste, algo que tu tenha um propósito, sabe? Eu falo muito sobre isso. Eu gosto de trazer muito sobre isso, de tipo, por que tu faz o que tu faz? Sabe? Pela grana? Sim. Mas por que tu faz pela grana? Ou tu faz porque tu gosta? E se tu fazer porque tu gosta, muitas vezes vai te dar não só aquela sensação de, meu Deus, eu amo o que eu faço, mas também pode te gerar muito mais dinheiro porque tu vai se destacar Sim. naquilo. Porque Não, tu gosta daquilo. A energia que tu vai colocar é completamente É totalmente diferente, exatamente. Então, assim, as pessoas que trabalham só pela grana, tanto é que eu acho que o período delas é muito curto exatamente por isso, porque não aguenta Sim, qualquer revés ela tende a vai sair a corda. fora. Então, assim, ou ela tá segurando aquilo e pensando, não, mas é só mais um mês, é só mais um mês, é só mais um mês. Ou, tipo, sabe, Sim. realmente ela vai cair fora a qualquer momento. Tal. Eu acho que é muito questão de necessidade, que nem a Thay disse, né? E de tu colocar o que é necessário pra ti no momento. Exato. Porque, às vezes, né, tipo, pensando fora da nossa bolha, tem gente que não tem condição Claro. de estar em outro lugar a não ser aquele, em questão de dinheiro, né? Uhum. Então, acaba que todo o resto fica de lado, o que não deveria, né? Porque, que nem a Thay falou, é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, tipo, a tua saúde mental, onde tu vai, né, exercer aquilo que tu tá fazendo, porque muda completamente quando tu sai, assim, de um lugar que tu não é respeitado muitas vezes, né? Tipo, que Sim. tu não tem contato com pessoas que te respeitam, que te admiram, que não valorizam o que você faz, né? E vai pra outro que muda completamente. Então, é bem que até falou, acaba que às vezes o dinheiro depois vira consequência porque tu tá fazendo aquilo que tu gosta de uma forma que É tão leve, né? que te destaca e que fica Sim. por isso, né? Isso era uma parada que nós tava falando esses dias até, que eu brinquei, que eu vejo mais vocês do que qualquer outra pessoa no mundo. Tipo, as pessoas que eu mais passo tempo são vocês. E é muito sinistro porque
mesmo depois de passar a semana inteira junto, a gente ainda se vê no final de semana. Né? Tipo, passa Sim. de segunda a sexta, se vendo todo dia, chega o sábado, Vamos fazer alguma vamos coisa. fazer alguma coisa. Domingo, vamos jogar um bingo. Um bingo. Parece os velhos do Velho. bingo. Mas é bem isso, porque a gente tem essa relação e eu tenho certeza que pra todos nós, o dinheiro é consequência. Sim. Não, e Pra se qualquer fosse, um de nós. E se fosse aquele emprego merda, assim, cara, a última coisa que tu ia querer ver do final de semana é a galera. É a galera, do total. trabalho. Total. Se é um ambiente ruim, pesado, Já uma chega galera- total. Já chega assim, no meu domingo Deus. de noite, já tá Bad, pensando, bad meu total. Deus, amanhã tem Domingão da bad, assim. Assistindo ali o Fantástico pensando, puta merda. Mas é bem isso. de novo. E isso não é nem um pouco comum, essa relação de boa, Sim. não é nem um pouco comum. Assim, isso é muito sinistro, né? É. Porque aquele dia que eu te encontrei no bar, eu tava com as minhas amigas. E elas olharam assim e falaram, quem é? Tipo, que tu cumprimentou, ficou zoando e tal. Eu falei, é meu chefe. Juro, as duas pararam assim, é o quê? Que negócio zoado. Não pode lascar. É o quê? Não, e várias vezes eu já deixei de sair com amigas porque eu tava com vocês. Sim. Mas tá onde? Tô com o pessoal da firma. Tipo, tá mas tá Ninguém trabalhando no entende. sábado. Ninguém Falei, entende capaz, isso. tamo na Sim. Gare fazendo uns churrasco aqui, pedindo É. umas taças de tequila. Cara, fazendo não. uns negócios assim. Mas né? eu super concordo. É muito sinistro. Eu super concordo com vocês nesse aspecto, assim, tipo, pode acontecer da pessoa trabalhar pela grana? Pode. Pra mim o problema não é esse, o problema é que ela faça isso só por isso. Se ela, por exemplo, ela tem no horizonte dela o que ela quer fazer e aonde ela quer chegar, e ela sabe que esse trampo que ela tá atualmente é necessário para que ela consiga ganhar grana e dar esse próximo passo, super válido. E tem que fazer mesmo. Se, eu sei qual é o meu propósito, eu sei onde eu quero chegar, agora no começo aqui achei uma parada que mais ou menos se encaixa, mas vou demorar meia vida para chegar. Cara, daqui a pouco vale mais esse sacrifício de, vou ganhar um pouco mais nesse aqui, vou ter que engolir um sapo e outro, não tenho o que fazer, mas eu tenho um plano para sair disso aqui. Eu acho que o problema é, e essa conta chega, de quando ela tá fazendo aquilo única e exclusivamente pela grana, e que, cara, é grana pra torrar no que quiser, que não tem um plano pra sair dali, que, cara, em algum momento isso estoura. Estoura, porque não tem... É exatamente isso que a gente tava falando. O domingo de noite sempre chega. O domingo de noite sempre chega. Toda semana. Sempre chega. Sempre. E, cara, e se a tua experiência é desagradável, vai ser um sacrifício, velho. Todo domingo de noite vai bater essa bad do domingo e toda segunda, quando tu abrir o olho, tu pensa, é mais uma semana. Eu não sei até que ponto isso... Que nem eu falei, se for uma parada que a pessoa sabe que tem saída, é quase como ter um calendáriozinho ali, vai riscando dia após dia. Aqui é a deadline, saltei fora. Mas se ela não tem isso, velho, eu acho que... E ela não tem essa clareza, isso é uma parada que com certeza vai jogar muito contra ela. Total. E é aquela grana que vai custar caro. É aquela Lá grana na que frente. vai custar caro ali na frente. Porque daí talvez a grana que ela juntou... Não é inconsequente a palavra, mas a grana que ela juntou sem olhar o custo desse dinheiro, e custo, eu tô falando de saúde, olhando pra si, talvez ela tenha que torrar depois em terapia, em remédio, em psiquiatra, porque, cara, tu olhou... De novo, a gente falou isso em algum momento ali também no papo com o Ismael, de que quando tu tá muito focado no negócio, ele tende a estourar onde tu não olha. Então, se tu tá muito focado só em ganhar dinheiro, em algum momento estoura de algum lado que tu não tinha parado pra pensar. Eu acho que o grande problema é trabalhar só pelo dinheiro. Mas, óbvio, eu acho foda pegar e... Tipo, não vou dar essas... Eu acho, sei lá, meio ruim dar sugestão. Não, encontre o teu propósito. Tipo, cara, às vezes os caras nem têm propósito de nada. A pessoa, ela acha que ela encontrou, ou se não, ela... Que propósito? Nem tô por propósito, nada. Eu quero só ter um trabalho aqui, ganhar meus trocos aqui, já era. Então, tipo... E tem a galera que encontra e beleza, tá tudo certo. Se tu não encontrou, eu sempre falo sobre isso. Cara, tu tem que estar em movimento. Se tu tiver em movimento, uma hora tu bate o negócio e diz, é isso aqui. É isso aqui. Exatamente. Mas não adianta tu forçar essa parada também de querer encontrar algo que tu acha que te satisfaz,
porque alguém pegou e te deu essa dica. Tipo, cara, acha algo que te satisfaz. A pessoa vai ficar, é isso aqui. É isso aqui. Eu acho que isso aqui, coisa que apareça, agora eu tô trifeliz. Agora eu tô felizão. Uhum. Então, mas é foda. Esse negócio de trabalhar só pela grana é muito, muito delicado. Gente, vamos pros finalmente, então? Vamos. Tá aí. Recadinho na tua estreia nas câmeras agora. Ai, meu Deus. Dá teu tchauzinho aí pra galera. Galera, Tua última reflexão aí. A minha última reflexão é de que não trabalhem só por dinheiro. Por favor. Por favor. E não tenham medo de ficar condicionado a emprego, a título, a qualquer outra coisa. Se for necessário fazer uma outra graduação, faz. Se for necessário não fazer graduação Eu ia falar, se e for necessário largar. largar tudo, Sim. faz também. Não fique muito condicionado aos padrões da sociedade, não. Porque se tu for bom, tu vai chegar, não tem? Exatamente. Então, última reflexão, vamos ver. De Saia susto. do tradicional, né? Acho que isso é o ponto alto aqui de tanta coisa que a gente bateu, né? Às vezes a gente tem um pouco de medo de arriscar, de ir adiante, mas... E esse medo, ele é importante, né? Porque o medo faz a gente avaliar as situações, né? Sim. Não Não ser perca o inconsequente, medo, né? não seja inconsequente, não perca o medo, tenha o medo, mas não deixe de fazer as coisas pelo medo, né? Então, saia do tradicional, busque se encontrar em coisas que talvez você não imaginou, porque às vezes está exatamente ali. Gostei dessa reflexão aí. Faça com que o medo te faça refletir e não te faça parar, né? Então, total. é isso aí. Gente, obrigado pra quem escutou, pra quem assistiu. Lembra de dar o likezinho ali, que as gurias estão pedindo isso. Não Por sou eu que tô favor. pedindo, elas estão pedindo pra... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilha, comenta. Que é pra nós virar logo o Pica das Galáxias dos O William dos Bonner podcasts. no YouTube. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.